Eu achava que estava sozinho em casa. O chuveiro, o silêncio, a paz, até ouvir a voz dele. Aquele dia mudou tudo. Nunca mais consegui ser quem eu era antes. O calor da água corria pelas costas de Tiago como uma promessa de esquecimento. Sua mãe tinha saído cedo para o trabalho, e a casa, pequena, abafada pela umidade de Paraty, parecia, pela primeira vez em dias, inteira dele. Ali, sob o vapor, ele não precisava ser o aluno esforçado, nem o enteado exemplar, nem o rapaz que evitava cruzar olhares com os colegas no vestiário. Apenas respiração e pele, longe do barulho do mundo. A música baixa do celular no balcão acompanhava o ritmo da água. Ele cantarolava sem pensar, sentindo-se leve, solto, quase invisível. Até que um ruído seco, a dobradiça da porta do banheiro, rasgou a bolha. Inicialmente, ele tentou ignorar. Talvez o vento. Talvez os canos. Aumentou o volume do jato, tentando afogar a ansiedade. Mas então, passos. Claros, pesados. Um som impossível de confundir. Tiago chamou pela mãe com a voz entrecortada. Nenhuma resposta. Virou-se, o coração disparado, pronto para sair. Mas parou no instante em que ouviu o nome ser dito, não pela mãe. Pela voz grave, contida, inconfundível de Leandro. O corpo de Tiago enrijeceu. O vapor cobria o vidro, mas não o suficiente para apagar a silhueta que agora preenchia o banheiro. Alta, firme. Por um segundo, ele congelou, sem saber o que fazer com as mãos, com a vergonha que queimava a pele. O corpo inteiro exposto, frágil, encurralado. Leandro disse que achava que a casa estava vazia. Que só tinha entrado para pegar algo que esquecera. Mas não saiu. Ficou. O tempo esticou-se. Não houve piadas constrangedoras. Nem pressa em sair. Apenas o som da água e a presença dele, densa como fumaça. Quando finalmente a porta se fechou e o som do espaço se apagou, Tiago continuou parado sob o chuveiro. Não pelo calor da água, mas porque algo dentro dele havia esfriado. Ou quebrado. Tentou racionalizar, um engano, um deslize. Mas a demora, o olhar por trás do vidro, o silêncio, tudo gritava o contrário. Algo tinha acontecido ali. Algo que não deveria. Algo que, mesmo sem toque, deixara marcas. Vestiu-se rápido, a toalha mal secando o corpo. Evitou o espelho, mas não os olhos que o encaravam de dentro dele. Olhos assustados, confusos, buscando respostas que não existiam. Desceu as escadas devagar, tentando parecer calmo, mesmo que por dentro a respiração estivesse curta e o estômago, enjoado. Encontrou Leandro na cozinha, lendo o jornal como se nada tivesse ocorrido. A voz dele soou natural demais quando o cumprimentou. Tiago respondeu com um aceno, a garganta apertada. Um pedido de desculpas surgiu entre colheradas de cereal, como se aquilo fosse suficiente para apagar a presença que havia se imposto no banheiro momentos antes. Disse que não quis assustar. Que foi um erro. Mas havia algo no modo como ele dizia aquilo. Uma firmeza disfarçada. Um subtexto impossível de ignorar. O restante da manhã foi um desfile de silêncios tortos. Leandro continuava ali, calmo, atento. Pedia ajuda para tarefas simples, como pegar algo no alto da estante, e cada gesto parecia mais longo do que o necessário. As mãos se aproximavam. Os olhares se cruzavam e demoravam demais para se desviar. Tiago se encolhia por dentro. Não sabia o que pensar. Era loucura imaginar algo? Estava exagerando? Mas o corpo respondia antes da razão, um frio na barriga, um arrepio nos braços, o desejo de fugir. E ao mesmo tempo, algo mais. No final da tarde, sua mãe ligou, animada, perguntando se estava tudo bem. Leandro atendeu. Sua voz era tranquila. Cordial. O pai ideal.
O homem de confiança. Tiago sentiu a garganta secar. Depois do telefonema, subiu para o quarto e se trancou. Sentou-se no chão e ficou ali por horas, revivendo cada detalhe. O vidro embaçado. O nome dito com lentidão. Os segundos que não acabavam. Ele não conseguia dar nome ao que sentia. Não era apenas medo. Era algo mais complexo. Um emaranhado de vergonha, raiva, curiosidade, e uma sensação incômoda de que aquilo não acabaria ali. O silêncio que antes era conforto, agora pesava. A casa, que deveria protegê-lo, tornava-se um labirinto. E ele sabia, algo havia começado. Algo que não se apagaria com desculpas. Algo que, mesmo sem toque, já deixava cicatrizes invisíveis. Nos dias que se seguiram, Tiago percebeu que algo tinha mudado. Não era só o que acontecerá no banheiro, era o que começou a acontecer depois. Pequenas coisas, difíceis de nomear, mas impossíveis de ignorar. Leandro estava mais presente. Não de forma ostensiva. Apenas, mais atento. Mais próximo. Ele surgia na cozinha no mesmo momento em que Tiago buscava um copo de água. Passava pela sala quando o garoto ligava a televisão. Aparentemente casual, mas a frequência era perturbadora. Os olhares duravam demais. As frases simples vinham carregadas de pausas longas demais, entonações sutis demais. E, às vezes, um toque, breve, mas preciso. Um encostar de mãos ao entregar um objeto. Um roçar de ombros no corredor estreito. Nada direto. Nada que pudesse ser apontado com certeza. E ainda assim, tudo parecia proposital. Tiago tentava se convencer de que estava imaginando. Que era paranoia. Mas o corpo reagia antes da mente. O estômago revirava. O rosto esquentava. As mãos tremiam quando Leandro se aproximava. Havia medo, sim. Mas havia também algo mais profundo, mais confuso. Algo que não deveria estar ali, e que, no entanto, crescia. Ele passou a evitar ficar sozinho com o padrasto. Fechava a porta do quarto. Usava fones mesmo sem som. Tinha sempre uma desculpa pronta. Mas Leandro parecia ignorar esses limites invisíveis. Aparecia com pedidos triviais, ajudar a subir uma caixa, mover um vaso no quintal, buscar algo no alto da prateleira. Coisas que qualquer adulto poderia fazer sozinho, mas que, misteriosamente, exigiam a presença de Tiago. A primeira vez que os dedos dele se tocaram ao mesmo tempo no cabo de uma ferramenta, Tiago sentiu a pele arrepiar. Foi rápido, milésimos de segundo, mas o olhar de Leandro depois disso disse o que ele não teve coragem de dizer. Era um teste. Um passo calculado. Nas refeições, o silêncio parecia mais denso. A mãe, sempre ocupada, falava sobre trabalho, vizinhos, contas. Eles respondiam com acenos e frases curtas. Mas por baixo da mesa, as pernas quase se tocavam. E quando se tocavam, ninguém recuava imediatamente. Tiago começou a odiar o que sentia. Porque não era só medo. Era também uma atração crua, cravada em sua pele. Um desejo que não pedia permissão, que não fazia sentido, mas que se impunha. Ele não queria aquilo. Mas parte dele não queria que parasse. As noites tornaram-se longas demais. No escuro, deitado, revivia os momentos do dia como quem tenta encontrar falhas numa lembrança. Buscava por sinais de que estava se enganando. Mas tudo parecia calculado demais, meticuloso demais. Não havia exagero em sua percepção, havia intenções. Uma tarde, ao voltar da escola mais cedo, encontrou Leandro sentado no sofá, como se estivesse esperando. Ele comentou que tinha sobrado almoço, e que era bom Tiago comer algo. Nada fora do normal. Mas o olhar que acompanhou a fala dizia mais. Quando ele se aproximou com o prato em mãos, as pontas dos dedos de novo se tocaram.
O tempo pareceu suspenso. A cada gesto, a cada silêncio, a tensão se armava. Não era paixão. Não era afeto. Era um jogo de poder silencioso, cheio de armadilhas. E Tiago, mesmo ciente disso, não conseguia se afastar completamente. Havia culpa, havia vergonha, mas havia também curiosidade. O que aquilo dizia sobre ele? O que ele queria, de verdade? Na escola, evitava falar. As palavras pareciam falsas na boca. Os colegas riam de piadas idiotas, zombavam de meninos que demonstravam qualquer sensibilidade. E Tiago ouvia tudo calado, com uma pressão no peito. Como poderia contar a alguém o que vivia? Numa noite, já tarde, ele desceu para beber água. Encontrou Leandro na cozinha. A luz estava fraca. O silêncio, denso. Ele pensou em voltar, fingir que não viu. Mas ficou. Os dois se encararam por breves segundos. Leandro sorriu, aquele sorriso pequeno, contido, que mais sugeria do que dizia. Depois virou-se, como se nada demais tivesse acontecido. Naquela noite, Tiago não dormiu. O corpo cansado, mas a mente em turbilhão. Sabia que algo estava se aproximando. Um limite. Uma linha que poderia ser ultrapassada a qualquer momento. E ele não sabia se seria capaz de impedir. Sabia apenas que já não era mais o mesmo. E que, a cada novo dia, era mais difícil reconhecer quem estava se tornando. A quinta-feira começou como tantas outras, ensolarada demais, silenciosa demais. Tiago passou o dia tentando ignorar os sinais. Evitou olhar diretamente para Leandro, respondeu às perguntas com monossílabos, manteve distância sempre que possível. Mas sabia, e ele também sabia, que não havia mais espaço para ignorar o óbvio. A mãe sairia em viagem naquela noite. 2 noites fora. Uma rápida ida a São Paulo para um treinamento. A despedida foi breve, quase mecânica. Um beijo no rosto, uma lista de recomendações e o som do carro desaparecendo rua abaixo. Tiago ficou parado na porta, observando a ausência crescer ao redor da casa. Quando voltou para dentro, Leandro já estava na cozinha. Organizando algo sobre a mesa, fingindo uma tranquilidade que não convencia mais. O clima entre eles tinha se tornado tão denso que até o som dos talheres soava estranho. Durante o jantar, quase não se falaram. Apenas mastigavam em silêncio, os olhos evitando o contato. Tiago não sabia se era medo ou antecipação o que pulsava em seu peito. Sentia-se dividido entre o desejo de sumir e a necessidade absurda de ouvir algo que confirmasse o que já intuía. Depois que lavaram os pratos, ele subiu para o quarto. Pensou em trancar a porta, mas não conseguiu. Sentou-se na beira da cama, os pensamentos se atropelando. Tudo estava errado, mas não era capaz de parar. O coração batia forte demais para alguém que dizia não querer nada daquilo. Quase 1 hora depois, passos suaves no corredor o fizeram levantar o rosto. A porta se abriu devagar. Leandro entrou sem dizer nada, com os olhos mais baixos do que de costume. Tiago não reagiu de imediato. Apenas observou. Ele sentou-se na poltrona ao lado da janela e ficou em silêncio por longos segundos. Até que a voz saiu, mais baixa do que de costume, mais contida. Disse que precisava falar. Que não podia continuar fingindo. Que aquele dia no banheiro tinha despertado algo que ele vinha tentando ignorar havia muito tempo. Tiago ouvia tudo sem conseguir respirar direito. Não era surpresa. Era a confirmação. Leandro não pediu desculpas. Mas também não tentou justificar. Admitiu o que sentia com uma honestidade que misturava culpa e desejo. Disse que não esperava nada, que não forçaria nada. Mas que precisava dizer. Porque o silêncio estava o matando. Tiago fechou os olhos. Por um instante, desejou não ter escutado. Mas ao mesmo tempo, havia um alívio estranho.
Porque finalmente alguém estava dizendo em voz alta aquilo que já se espalhava no ar há semanas. Quando abriu os olhos, encarou o homem à sua frente. Não com raiva. Não com medo. Mas com um desconcerto profundo, uma espécie de desnudez que vinha de dentro. Disse, num fio de voz, que também tinha notado. Os olhares, os toques, os silêncios. Leandro não sorriu. Apenas assentiu, como quem entende sem precisar de palavras. Disse que sabia o quanto tudo aquilo era errado. Que jamais tocaria nele sem consentimento. Que só precisava saber onde Tiago estava nisso tudo. A pergunta pairou no ar, mas não veio de forma direta. Estava implícita. Um convite ou um abismo. E Tiago não soube responder. Ou melhor, respondeu com o corpo. Não se afastou. Não pediu para sair. Não rompeu o fio invisível que os ligava naquela noite. Ele disse, com dificuldade, que não sabia o que sentia. Que tudo estava confuso. Mas que, estranhamente, não sentia ódio. Nem medo. Apenas um turbilhão de coisas que ele não sabia nomear. Leandro agradeceu por sua sinceridade. Disse que respeitaria qualquer decisão. Prometeram, então, não ultrapassar limites. Não fazer nada que pudesse machucar. Manter distância, ao menos física. Manter a razão à frente do impulso. Mas, ao dizerem isso, ambos sabiam que já haviam cruzado a linha mais importante, a do silêncio. Naquela noite, Tiago não dormiu. Cada frase trocada rodava na cabeça como um disco quebrado. Tinha a sensação de ter traído a mãe, a si mesmo, seus valores. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente ali. Uma espécie de libertação cruel. Pela primeira vez, ele sentia-se visto. Desejado. E isso, por mais errado que fosse, o atraía. O dia seguinte começou estranho. Leandro fez café. Os dois agiram como se nada tivesse acontecido. Mas cada gesto tinha outro peso. As palavras vinham medidas. Os olhares, calculados. E, por baixo da rotina, algo novo crescia, mais perigoso, mais íntimo, mais difícil de controlar. Eles tinham feito um pacto. Mas promessas feitas no escuro costumam se quebrar com a luz do dia. Os dias seguintes pareceram normais. Superficialmente. No café da manhã, os três sentavam-se à mesa como uma família qualquer. A mãe falava sobre o trabalho, reclamava do trânsito, ria das mensagens do grupo de amigas. Leandro respondia com frases medidas, educadas. Tiago concordava com a cabeça, sorria no tempo certo, fingia um apetite que não tinha. Mas por trás das palavras comuns, escondia-se outra camada. Uma rede silenciosa que prendia Tiago por dentro. O que acontecia entre ele e Leandro não era visível, mas estava em todo lugar, nos gestos contidos, nos olhares furtivos, nas pausas antes de falar. Um mundo inteiro de significados escondidos sob a rotina. Quando a mãe saía, o clima mudava. Não de forma explícita, mas no jeito como se movimentavam. Leandro passava mais perto. Tocava objetos que Tiago segurava. Pedia ajuda para tarefas simples demais. E quando o silêncio os envolvia, bastava um olhar para trazer de volta tudo o que haviam prometido conter. Tiago tentava se manter firme. Repetia para si que não permitiria que nada acontecesse. Que aquilo era apenas um jogo emocional, uma armadilha. Mas o corpo não obedecia. O coração acelerava sem motivo. A pele reagia ao menor toque. E, mais grave, a mente já não resistia tanto quanto antes. O que o consumia mais do que qualquer outra coisa era a culpa. Não apenas por esconder aquilo da mãe, mas por, em partes de si, desejar que o segredo continuasse. Era um pensamento que ele detestava, mas que voltava todas as noites, quando deitava e revivia os momentos em silêncio. Pela primeira vez, sentia-se visto.
Havia anos que carregava dúvidas, desconfortos, medos que nunca ousou nomear. Sempre achou que algo em si estava errado. Mas ali, sob aquele olhar proibido, havia uma confirmação estranha: ele existia. Não como filho, nem como estudante, mas como alguém desejável. Alguém que provocava. E isso destruía. No convívio com a mãe, tudo parecia seguir como sempre. Ela não percebia. Ou fingia não perceber. Às vezes, olhava para Tiago de maneira diferente, como quem nota algo fora do lugar, mas logo voltava ao sorriso habitual. Comentava que ele andava mais introspectivo. Ele dizia que era cansaço. Escola, provas. Ela acreditava. Por que queria acreditar? Leandro continuava atuando bem. Cumpria todas as tarefas de padrasto dedicado. Preparava refeições, buscava compras, consertava pequenas coisas pela casa. Mas, quando estavam a sós, a máscara caía. Não com palavras, mas com gestos, os olhos demorando demais, a mão que repousava perto demais, a presença que invadia os espaços. Certa noite, Tiago acordou com um barulho. Ao sair do quarto, viu a luz da sala acesa. Leandro estava ali, lendo algo, como se esperasse. O silêncio entre eles não precisava de frases. Havia um acordo não verbal. Um pacto velado. E isso tornava tudo mais cruel. Voltando ao quarto, ele se deitou sem saber como continuar vivendo daquele jeito. O segredo era um veneno lento. Não matava de uma vez, mas corroía. A cada dia, a culpa crescia. A vergonha, também. Mas a necessidade de manter aquilo vivo era mais forte do que gostaria de admitir. Na escola, Tiago se afastava dos amigos. Tudo parecia distante, falso. As conversas soavam vazias. Os outros viviam realidades simples. Nenhum deles precisava carregar um segredo do tamanho do próprio corpo. Ninguém ali entenderia o que era ser olhado com desejo por alguém que não deveria olhar assim. E pior, corresponder. Houve dias em que pensou em contar tudo. Em escrever uma carta. Em fugir. Mas a ideia de ver a decepção nos olhos da mãe era insuportável. Seria traição. Seria destruição. E então continuava. Dia após dia. Fingindo. Atuando. O segredo era parte de tudo. Ele comia ao lado dele. Dormia sob o mesmo teto. Crescia como um tumor. E, mesmo assim, havia momentos em que Tiago desejava que Leandro tocasse. Que rompesse a distância. Que dissesse mais. O que isso dizia sobre ele? Talvez estivesse se tornando alguém que odiava. Ou talvez apenas estivesse descobrindo o que sempre tentou esconder. O fato era que, em silêncio, estavam conectados. Não por amor, mas por algo mais sombrio, mais denso. E, quanto mais tempo passava, mais difícil seria sair sem deixar feridas. O peso ficou insuportável. Tiago já não dormia. As noites se arrastavam num ciclo de ansiedade e culpa. O rosto da mãe, tão confiante, tão alheia, transformava cada sorriso dela numa ferida aberta. A rotina havia se tornado um teatro do qual ele não conseguia sair. E o segredo, antes intoxicante, agora sufocava. Ele começou a se afastar de tudo. Na escola, evitava conversas. Em casa, limitava-se ao necessário. A presença de Leandro, antes envolta em tensão e ambiguidade, passou a provocar enjoo. O desejo, que em algum momento confundira, agora parecia apenas um reflexo de carência e desequilíbrio. Sentia vergonha não por ter sentido algo, mas por ter silenciado diante do que sabia ser errado. Permitiu. Mesmo sem palavras, mesmo sem toque direto, permitiu que a linha fosse cruzada. Isso o consumia. Foi numa manhã qualquer, dessas em que o corpo funciona por hábito, que decidiu.
Não haveria mais segredos. A mãe tomava café, falando sobre o dia. Leandro havia saído cedo, e a ausência dele parecia ter deixado o ar mais leve. Tiago sentou-se à frente dela. A boca seca, as mãos geladas. As palavras não vieram de uma vez. Ele começou devagar, contando que algo estava errado havia semanas. Que vinha carregando algo pesado. Que precisava ser ouvido, mesmo que doesse. Aos poucos, explicou. Não com todos os detalhes, seria cruel, mas o suficiente. Falou do que sentiu, do que percebeu, do que calou por medo, vergonha, confusão. E disse, por fim, que não podia mais viver escondido. Nem fingindo que aquilo era normal. A expressão da mãe mudou lentamente. Primeiro incredulidade, depois negação, por fim uma dor contida, como quem vê o chão desmoronar sem aviso. Ela não gritou. Não chorou imediatamente. Mas os olhos dela ficaram vazios. E aquele vazio doeu mais que qualquer reação explosiva. Pediu que ele saísse da mesa. Disse que precisava ficar sozinha. E ele obedeceu, com o coração esmagado no peito. Naquela tarde, Leandro não voltou. Na noite seguinte, a mãe o chamou para conversar. A voz dela era fraca, mas firme. Disse que tinha pedido que Leandro fosse embora. Que não sabia quando, ou se, conseguiria perdoar o que houve. Que doía, mas que acreditava no filho. Que ele era vítima, não cúmplice. As palavras dela quebraram algo dentro dele. Porque, pela primeira vez, sentiu-se limpo. Expôs tudo que estava podre, em troca, recebeu acolhimento. Não um abraço imediato, mas a chance de recomeçar. Nos dias seguintes, a casa parecia um campo de silêncio e cuidado. Nada era como antes, mas algo novo começava a nascer ali. Um espaço onde Tiago podia existir sem esconder-se. Não foi fácil. Vieram perguntas internas, crises, memórias que insistiam em voltar. Mas havia, também, algo diferente no reflexo que via no espelho. Já não era o garoto acuado do começo. Carregava marcas, sim. Mas também carregava uma certeza, tinha sobrevivido. Ao olhar-se de frente, não via mais medo. Via coragem. Coragem de ter dito, quando era mais fácil calar. Coragem de se ver como é, com todos os erros e confusões. Coragem de não carregar sozinho a culpa que não era sua. Leandro se foi. A ferida ficou. Mas a prisão do segredo havia sido rompida. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago respirou fundo e não sentiu vergonha.